E aí, a gente pede para os alunos procurarem na inteligência artificial fibrilação atrial. Então, determina-se, né, para não deixar muito amplo, o diagnóstico ou o tratamento. E a gente os divide em grupos e depois os grupos têm que apresentar aquilo que eles acharam. E em cima dessa discussão, a gente faz discussão sobre a fibrilação atrial sob o ponto de vista de livros, artigos, científica, que a gente chama de medicina baseada em evidência, né? O que diz realmente a ciência, versus o que eles encontraram. E mais do que isso, versus o prompt que foi utilizado para que aquela resposta fosse produzida. O prompt é a pergunta que a gente faz na inteligência artificial. E isso traz uma resposta. Prompts diferentes geram respostas diferentes. Então a gente começa a fazer criticidade sobre o prompt, como entrou, como pesquisou, o que achou de resposta, diferença entre as respostas nos grupos. Então eu entendo que ela está fazendo parte, vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, dos nossos alunos. Né? Sensacional. A gente precisa desenvolver também criatividade, né? Na Cogna, gente, vocês sabem que eu sou diretora acadêmica da Cogna, e o que a gente tem feito? A gente tem usado estratégias para conseguir gerar criatividade nesses alunos. Então, uma das técnicas que a gente usa, Rafael e pessoal que está escutando, é a famosa rotação por estações. Ela vem aí de um ensino híbrido, ela é utilizada muito, aqui acho que no Brasil talvez a gente seja os únicos a estarem aplicando em medicina, mas fora do Brasil a gente já vê a utilização e as respostas são dadas em formato, por exemplo, de podcast, de quiz, de gincanas, saindo daquele contexto tradicional de produção de um PowerPoint, né? Vamos colocar assim. Por quê, gente? Porque a gente está perdendo muito em qualificação e em pesquisa por falta de inovação. E aí, quando a gente faz isso, a gente também não está criando um outro viés, né, da medicina, que aqui ninguém falou, que é o pesquisador na área, que é quem traz as inovações, e o mundo precisa ser inovado. Então, a gente aqui já está partindo, inclusive, para o próximo bloco de forma muito natural, né? Então, quando a gente fala, cenário mudou, perfil do médico precisa mudar. Claro que a visão técnica continua sendo fundamental, né? Mas o que hoje diferencia um bom médico, como vocês viram, são outras coisas. São aqui, como o Scalise falou, as soft skills, ou como o Rafael falou, o chá, né? Esse conjunto de comportamentos, atitudes e habilidades, inclusive emocionais, não é? Que são indispensáveis aí para a prática da medicina moderna. Na visão de vocês, vou passar primeiro agora para o Scalise no segundo bloco, você é o primeiro, tá? Vocês acham que a graduação em medicina hoje, como a gente tem visto, ela traz, os alunos trazem essa consciência? Ou a gente precisa desenvolver isso durante o período da graduação? Liderança, empatia, uma coisa que a gente não disse, mas é super importante, por exemplo, trabalho em equipe, né? Que a gente tem uma carência muito grande de pessoas hoje que trabalham em equipe. Lembrando que a pandemia cerceou ainda mais os nossos jovens do convívio social. Como é que vai ser algo que já estava carente no mercado? Comunicação, como falou o Scalise. Quais e como desenvolver isso na graduação? Vocês acham que vem pronto? Na verdade, a gente percebe que eles vêm com muito com essa carência. Eles têm essa dificuldade de trabalhar algumas dessas soft skills, né? Na comunicação, então a gente utiliza muito, inclusive as metodologias ativas, elas nos ajudam muito para fazer esse trabalho de desenvolvimento com eles, porque é essencial, né? Já passei por pacientes em situações interessantes que eu encaminhei para um outro especialista, precisava de ajuda técnica, e aí o paciente voltou e falou assim: doutor, olha, fui lá, mas eu não vou voltar lá. Um olhou para mim, me passou, mandou ajustar todos os medicamentos, mas ele não me ouviu direito, né? Ele não me ouviu em outras demandas. Ele focou na parte técnica que ele precisava resolver e ele voltou aqui.
Aí eu falei, bom, não se preocupe, o que eu precisava dele era a parte técnica mesmo, né? Porque era uma pessoa que não tinha essa habilidade de lidar e dificuldade de lidar com os pacientes, né? Era bom tecnicamente, mas não é uma pessoa que trabalhe com empatia e que tenha essa facilidade de se relacionar com o paciente, né? Aí isso a gente precisa se formar, porque a parte técnica, né, como o Rafael falou, isso é mais fácil de capacitar alguém, mas trabalhar essas habilidades vão ser um diferencial muito importante para eles no futuro. Né? Trabalhar com criatividade, né, como a Denise falou, é essencial. Até porque eles vão enfrentar um mundo diferente do que a gente tem enfrentado. Né? Eles vão ter cargos, inclusive, diferentes. Né? Eu estava num congresso semana passada que estava falando sobre CMIO, né, um Chief Medical Information Officer. É um diretor de informática médica. Uma pessoa que avalia as tecnologias, conversa muito com a TI, o que para eles vai ser fácil, porque eles já nascem com isso, mas que eles precisam ter criticidade para fazer isso, criatividade para como implantar, vão ter que conversar com diretoria técnica, com TI, ver a implantação disso com o paciente, com outras equipes, com outras chefias. Então, trabalhar em equipe vai ser essencial.